Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um episódio do livro A Caminho da Luz. Hoje continuaremos a ver sobre as questões da China. Sim, gente, a China, esse lugar maravilhoso. Nós vimos na semana passada sobre eles terem parado um pouco no tempo, mas sobre também terem expressões espirituais belíssimas. E hoje vamos continuar neste mesmo caminho, ok? Pessoal, o texto de hoje é o Forri. Eu não sei se estou pronunciando de forma certa, tá? Mas eu acredito que seja Forri, né? E o que ele fala aqui, ó? Desde os tempos mais antigos, Jesus, em sua proteção e misericórdia, enviava missionários para guiar os grupos que se organizavam política e economicamente nas primeiras sociedades da Terra. Então, sim, gente, a nossa política... Gente, vamos facilitar. Tudo que acontece na Terra, desde os primórdios, desde os peixes saindo da água e se tornando terrestres e evoluindo os animais e tudo mais, Jesus estava lá. Tudo foi planejado, tudo foi pensado. Então a gente às vezes fica falando, meu Deus, a política tá, né, uma porcaria, tanto aqui do nosso país quanto de outros países. Mas, gente, tem um propósito. Se não fosse para nós passarmos por isso, nós não passaríamos. Então fiquem tranquilos, nem se preocupem com isso. Então ele já está falando aqui sobre ele ter enviado vários missionários em relação a guiar os grupos em relação a organizar política e economicamente desde os primórdios, né, da sociedade. Antes da chegada das raças adâmicas, esses povos já recebiam ensinamentos espirituais importantes para resolver os problemas da vida. Então, antes de chegar, né, às raças adâmicas, os povos já tinham, né, já recebiam os ensinamentos espirituais necessários e importantes para resolver os problemas da vida. Olha só que legal. E aí ele continua aqui, ó. A história não menciona outros antes de Forri, que compilou ensinamentos religiosos em seus trigramas, passados de tempos remotos até os dias atuais. No Yanqing, Forri faz referência a sábios que vieram antes dele, transmitindo conhecimento espiritual avançado e puro. Então, sim, né, Forri foi um homem, tá? Claramente aqui. Eu não pesquisei tanto sobre ele, tá, pessoal? Mas vocês podem pesquisar que vocês vão encontrar informações sobre esse ser humano, ok? E ele fala aqui, tá? No Yanqing, ele faz referência aos sábios que vieram antes dele. Temos missionários que vêm desde os primórdios aqui, auxiliando e ajudando a humanidade, tanto na China quanto em todas as outras culturas, ok? E aí ele fala aqui, ó, depois de Forri, Jesus enviou Confúcio, 5 séculos antes de sua própria vinda, para preparar o caminho para o Evangelho, como fez em outras civilizações, como Grécia e Roma, enviando grandes espíritos da ciência, religião e filosofia para preparar a humanidade para seus ensinamentos. Gente, isso é maravilhoso, tá? Vamos refletir sobre isso, porque aqui ele não está falando só da China, tá? Ele está falando de todo o planeta que Jesus enviou emissários muito antes dele mesmo vir, para justamente ir preparando os humanos para o caminho do Evangelho. Então, se a gente pega, pessoal, todos os maiores emissários, né? Platão já refletia muito sobre isso, tá? Mas a gente pega Sêneca, Marco Aurélio, né? Que fizeram aí o estoicismo, que é uma filosofia maravilhosa, que é assim colada com o cristianismo, porque segue os mesmos princípios, né? Sobre a reforma íntima, sobre melhorar a si mesmo. Então, se a gente pega todos esses emissários, a gente vê que o que eles têm em comum é o quê? Caridade e o amor, entende? Então, assim, esses emissários focados em filosofias, em auxílio ao próximo, eles vão sempre visar a caridade e o amor. E aí faz a gente refletir. Qual é o caminho? Se todos esses emissários maravilhosos seguiram o mesmo caminho que depois, né, Jesus veio e mostrou para nós, que é a caridade e o amor, esse é o caminho certo. Então, teve todo um preparo. Jesus só não veio aqui do nada e falou, eu vou vir aqui, vou ensinar sobre amor e caridade. Não, veio vários antes dele. Tá? Vários, tanto no povo judeu, nos povos egípcios, nos indianos, em todos, gente, em todos esses grupos que nós estamos vendo e nos outros grupos que foram enviados emissários, ok?
Aí nós vamos aqui para o texto chamado Confúcio e Lao Tse. Eu acho que eu estou pronunciando certo, tá, gente? Se eu tiver errado, me perdoa. Lao Tse, que fala aqui, ó. Confúcio, como missionário de Cristo, absorveu as tradições chinesas e adaptou os seus ensinamentos às condições do país, para que as pessoas pudessem entender. Então, sim, gente, Confúcio era um missionário, né, de Cristo, mas ele absorveu as tradições chinesas para poder dar ali um sentido, para poder encontrar um caminho para guiar os chineses, ok? E ele falou, adaptou seus ensinamentos às condições do país, para que as pessoas pudessem entender, porque também não adiantaria, gente, ele chegar falando um monte de coisa, o povo não ia entender. Então ele adaptou, ele fez tudo certinho, tudo bem pensado. E aí ele continua aqui, ó. Ele trouxe de volta os ensinamentos de Lao Tse 6 séculos antes de Cristo. Ensinava sobre sabedoria e moral. Então, sim, ele usou como guia, né, os ensinamentos de Lao Tse, que tinha vindo 6 séculos atrás antes de Cristo, que já trazia o caminho da sabedoria, da reforma íntima, da moralidade, ok? Em seu livro Canning, ele dizia: o Senhor dos céus é bom e generoso, e o homem sábio reflete suas manifestações. Linda essa frase, inclusive, ok? Porque, de fato, gente, o nosso Pai, ele é misericordioso, ele é piedoso, ele é maravilhoso, gente. O nosso Pai é incrível, é assim, eu falo, é perfeito, é perfeito, é perfeito. E nós, sendo homens que buscam, pelo menos eu busco ser sábio, eu acredito que vocês também, reflete sobre suas manifestações. E aí, para finalizar hoje, ele fala o seguinte, ó: Confúcio baseou seus princípios nos ensinamentos de Lao Tse, mostrando a generosidade de Jesus em enviar seus mensageiros a todas as partes do mundo, preparando as pessoas para entenderem seu evangelho de amor e verdade, algo que muitos ainda não compreendem totalmente, mesmo com todos os sacrifícios feitos por Jesus. Então, gente, olha só que incrível, olha só que perfeito. Primeiro, né, o que ele fala aqui, sobre Confúcio ter baseado os ensinamentos, né, seus princípios nos ensinamentos de Lao Tse, né, justamente para seguir ali a dinâmica da China, para adaptar e, né, explicar para o povo que não entenderia se ele falasse de outra forma, de outra língua, né? E aí, nós podemos ver a generosidade de Jesus em ter espalhado diversos mensageiros no mundo todo até hoje, gente. Tivemos aí no Brasil Chico Xavier, né? Temos outros médios maravilhosos, né? O próprio Eduardo mesmo veio trazendo os ensinamentos, né, de Jesus na tua maneira mais verdadeira. Kardec, óbvio, né? A gente não poderia faltar aqui o codificador do Espiritismo, entre muitos outros, gente. É só a gente pesquisar, porque sempre vai ter um emissário aqui auxiliando, ajudando, seguindo o caminho da caridade e do amor, que é o que Jesus ensinou, entendeu? E aí ele fala aqui, ó. Ele fala aqui, para preparar as pessoas para entenderem seu evangelho de amor e verdade. E aí ele conclui, né? Ele complementa falando o seguinte: porque muitos ainda não compreendem totalmente, mesmo com todos os sacrifícios feitos por Jesus. Então, sim, gente, existem... infelizmente, eu acho que ainda há a grande maioria que não entende muito os ensinamentos de Jesus. Claro que estamos melhorando a cada dia, né? E é um processo, então a gente não tem que se culpar ou ficar mal por isso, porque eu já fiquei tristinha, porque eu queria muito que as pessoas vissem, sabe, Jesus na sua essência. Porque o homem, né, vindo com a religião, às vezes deturpou, misturou as coisas, então, né, é triste, mas hoje em dia eu fico tranquila, eu fico em paz, porque eu sei que é um processo e toda ação gera uma reação. Então as pessoas que fizeram isso, ai de pagar por isso, então eu não tenho que fazer nada, eu só posso orar por elas. E as pessoas que ainda estão cegas, que não compreendem os verdadeiros ensinamentos de Jesus, é questão de tempo. Okay? Eu mesma tive acesso a uma existência minha onde eu não entendia Jesus, não gostava. E aí depois eu me apaixonei e comecei a amar os ensinamentos dele. E hoje em dia não vejo uma vida sem Jesus. Então é uma questão de tempo, progresso. A gente tem que respeitar e buscar passar os nossos ensinamentos, o que nós possuímos dentro de nós, adiante da melhor maneira possível. Por isso que eu falo que a maior ato de caridade atualmente é o Espiritismo, é você divulgar o Espiritismo, é você divulgar a doutrina espírita, né? É divulgar coisas que elevam as pessoas, que fazem as pessoas quererem evoluir, se melhorar, tá? Isso é caridade, tá, gente? Vamos deixar isso bem claro.
bom? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Semana que vem nós continuamos a nossa queridíssima jornada do livro A Caminho da Luz. Tchau!